a Dinamarca. Aí o Rivaldo ficava olhando assim pra ele, professor, não foi pra mim que o senhor falou, eu sou o Rivaldo. Quem te falou isso? O Roberto Carlos deu entrevista, não foi pra mim não, foi pro Esporte Espetacular da Rede Globo. Foi uma entrevista curta, só como ele não foi fundo no assunto, ele só bateu, depois eu fui nele pra saber. Depois eu fui atrás dos outros jogadores. E os jogadores falam desse jeito, que ele estava gagá, que ele confundia o Roberto Carlos com o Cafu, você tá entendendo? Quer dizer, ele estava completamente gagá. Roberto Carlos com Cafu é grave. E aí, taticamente, ele levou um banho do Aimé Jacquet. Por quê? Porque a França eliminou os nossos dois alas, que eram, ao contrário da última Copa, em que os nossos dois alas eram os latifundiários da seleção brasileira, era o movimento sem terra, parece que aquela parte do gramado era do Cafu pela direita e da esquerda pelo Roberto Carlos. Então eles eram latifundiários da seleção. Mas em 2002 eles jogaram pra caramba. E em 98 mais ainda. Com o Zagallo. Então o Aimé armou um esquema, em 98, eliminou os dois alas, houve o problema do Ronaldo, e nós perdemos em campo. Claro. Isso não tem nada a ver. Falar que a gente jogava ali não dava pra... Como é que você vai convencer um anão daquele Dunga a perder o jogo? Você acha que ele não queria ser bicampeão mundial? Sem ser bicampeão mundial, ele virou treinador da seleção? Por quê? Porque ele é treinador do Ricardo Teixeira, não é da seleção. Ele faz o que o Ricardo mandar. Por isso que aparece os Afonso da vida... Ele é um funcionário da CBF. O Ricardo Teixeira sabe como é que ele é. Ele é aquele tipo de cara que joga o jogo. Joga o jogo e se passa de santo, de canonizado. O bando de loucos te pergunta o seguinte, Cajuru, o que você pensa sobre Ronaldinho Gaúcho no banco de reservas do Barça? É isso que não dá para entender. Por isso que eu falo que o Dunga não é treinador, né? O Dunga, quando ele vai dar entrevista, você morre de rir. Ele aciona a boca e não liga o cérebro. Impressionante. Ele fala cada bobagem. Mas aquela bobagem depois do jogo, o jogo Brasil e Chile, ele falou que o Chile estava jogando num 4-4-2. Aí os jogadores do Chile morreram de rir depois do jogo. Não, ele não viu o jogo. Nós jogamos num 4-3-3, quer dizer, então ele não sabe nada, porque ele não dirigiu um time de escola, ele não dirigiu um time de asilo, o Dunga. E virou treinador, pulou de paraquedas. Da seleção. Quer dizer, então, pelo amor de Deus, agora, mas o Cajuru ele pode ganhar a Copa. Claro, gente. Todo mundo pode ganhar a Copa. Parreira ganhou. Né? A gente ganhou no pênalti. O Parreira foi o treinador. O Zagallo já ganhou Copa. Né? Agora, o Zagallo ganhou a Copa com quem? Com o Pelé, com o Tostão, o papá. O Nogueira fala o seguinte, o Cajuru, vejo que existem dois grupos de jornalistas em evidência travando uma batalha. De um lado, você, Juca, PVC, o novato Paulinho, Birner. Do outro, Milton Neves, Avalone, Juarez e Companhia Limitada. Quando esta luta acabará? Você quer que ela acabe? Qual grupo ganhará? Você fala algo sobre isso no seu livro? No livro eu mostro a capa da revista Carta Capital, que é mais ou menos isso aí. A revista Carta Capital fez uma matéria sobre o jornalismo esportivo, onde ela colocou de um lado o Trajano, o Tostão, o Armando Nogueira, o Juca Kfouri e eu. E do outro lado colocou o Milton, o Avalone, o Flávio Prado e o Chico Lang. Entendeu? Então é o seguinte, eu não tenho nada contra esse pessoal. Até não considero o Juarez Soares parte. Eu acho que o Juarez é um cara que tem uma puta história como jornalista. É um cara que ficou fora da mídia pobre, ou seja, ele não se enriqueceu através da mídia. Né? Então eu não concordo com os que colocam o Juarez no mesmo chiqueiro. Entendeu? Agora, eu acho que quem decide isso é o público, porque eles escolheram um lado. Né? Eu não tenho nada contra, cada um escolhe o lado que quer. Eles escolheram o lado deles. Nós temos esse lado. Qual? Que é o lado do jornalismo negócio. O que vale para eles é ganhar dinheiro. E uma coisa que eu acho, eu nunca disse que o Milton Neves é bandido, é ladrão, de forma alguma. O Milton Neves escolheu esse caminho e ele nunca negou isso. Quem é colega dele pode se lembrar. Quando ele estava começando a se destacar, ele falava claramente para nós, todos os colegas dele. Ele falava assim, olha, vocês gostam de troféu, de prêmio, eu gosto de dinheiro. Então, quer dizer, é um cara que gosta de dinheiro, qual problema que tem? Agora, se o dinheiro dele é lícito, e até hoje eu não vi nenhum dinheiro dele lícito, é o problema dele agora. Ele aceita fazer propaganda de qualquer coisa. Né? Tanto é que ele é o único cara que conseguiu tomar Skin, Cariol e Brahma do mesmo jeito. Uma coisa difícil. Agora, o Cajuru, aí entra um assunto que eu sempre observo você, eu fico me perguntando, você critica esse mercantilismo, vamos dizer, das emissoras de televisão, inclusive, né? Mas na hora de valorizar... E nesse ponto a Globo é fantástica, né? A Globo nunca vai exigir o William Bonner fazer um comercial. Então, mas você tem uma coisa que me incomoda, que toda hora que você vai valorizar o seu ponto de vista,
você levanta o Ibope. Você fala de quantos pontos que você já deu e etc. Você acha que o Ibope... Eu nunca falei de audiência... Você falou aqui agora. Não, peraí, mas eu nunca falei de audiência por mim. Por exemplo, eu só, lá no SBT de Ribeirão Preto, o SBT do interior de São Paulo, a diretora Carmen Cardoso me mandou por ofício, por MI, me mandou pedindo que eu anunciasse que naquele horário o programa SBT Cajuru na área estava em primeiro lugar de audiência, Por causa dessa briga de SBT Record e tal. Sei, mas... Então é o seguinte, Cajuru, eu já disse publicamente que eu não acredito no Ibope, principalmente pelo dono que tem, o senhor Montenegro, perfeito? Que do ponto de vista moral, na minha opinião, não vale nada. E eu já falei publicamente isso na Band, quando eu era a maior audiência da Band. Então eu era a maior audiência da Band, o maior share de audiência da Band. Depois ficamos Datena e eu pau a pau em primeiro lugar como a maior audiência da emissora. E eu, quando tinha que agradecer a audiência que o Mitre pedia, eu deixava bem claro, eu não acredito no Ibope nem quando eu venço e nem quando eu perco. Quando eu venço, eu acho que é mentira, porque eu acho que, na verdade, eu tenho muito mais pontos do que ele colocou. E quando eu perco, eu acho que ele achou um momento para se vingar de mim. Porque ser humano é rancoroso. Ser humano guarda rancor no freezer. Isso é mentira o ser humano falar que ele é bonzinho, que ele é santo. Ninguém é santo, ninguém é anjo. A gente tem raiva, a gente é ser humano, a gente fica com raiva de um cara, entendeu? Claro que às vezes o ódio não compensa, o ódio não é melhor que a tua paz. Mas você sempre tem uma raivinha de um cara. Você pode até não ser raivoso, mas amanhã se você tiver um rabinho dele, você bate nele. Mas me fala então, isso. Então o Montenegro, eu acho que ele faz esse jogo com o Ibope. Porque, gente, é a única coisa nesse país, Marcelo, que não tem concorrência. Pô, palito de dente tem concorrência, entendeu? Papel higiênico tem concorrência. O Ibope não pode ter. É o único produto desse país que não pode ter concorrente, caramba. É só ele. Ele escolhe 600 residências em São Paulo e ele determina a audiência que você tem. E o problema é que você vive dela. A televisão aberta te paga, te contrata, te demite em função desse número que só um homem sabe. Senhor Carlos Augusto Montenegro. Para esse homem ser o único medidor de audiência, ele tinha que ser um homem de moral intocável. E ele não tem a moral intocável. Ele se envolveu na CPI do Banestado. Isso ele mesmo contou para mim, para o Datena e para a Marlene Matos no almoço. Quando o Datena e eu estávamos criticando o Ibope, ele foi almoçar com a gente, a Marlene Matos promoveu um almoço. Ele está aí vivo, ele se lembra disso. Entendeu? Ele mesmo falou que não era ele, mas que era um apartamento da irmã dele, mas enfim, era rolo. O nome dele estava na CPI. O teu nome já apareceu na CPI de Banestado? Não. Então o meu também não. Quer dizer, o dele estava. Quer dizer, então esse cara, para ser o único medidor de audiência do país, ele tem que ser um cara intocável, caramba. Ele tinha que ser um cara da Academia Brasileira de Ética. E não de letras, de câmbio. Perfeitamente. O Fábio fala o seguinte, você disse que a Xuxa é um produto, a Adriane Galisteu também é, já que se aproveitou de um famoso também, diz aqui o Fábio. Essa questão de se aproveitar de famoso é uma questão muito relativa. Qual a mulher que não gostaria de ficar com a Ayrton Senna naquela época? É muito fácil você falar dos outros. Né? Qual é a mulher, você que está me vendo? Claro que tem algumas mulheres que não aceitariam ficar com ele. Então essa é uma coisa. O problema é você conhecer as duas. Conheça a Adriane Galisteu, com o ser humano que ela é, com a colega que ela é, com a pessoa que ela é, e procure saber quem é a Xuxa nesse ponto. A Adriane Galisteu lê, a Adriane Galisteu foi fazer teatro com o Jô Soares, com Bibi Ferreira, mostrou que ela tem talento, que ela foi reconhecida por esses dois monstros, o Jô, que é gênio, a Bibi, que também é, né? Quer dizer, então... Paulo Tran falou bem dela, quer dizer, então ela não é um produto. Agora vem cá. Paulo Tran falou bem dela, quer dizer, então ela não é um produto. Agora vem cá, qual é a peça que a Xuxa fez, qual é o filme que ela fez que você fala assim, olha, a Xuxa foi um fenômeno neste filme. Ela foi um fenômeno de bilheteria pelo produto que ela é da televisão. E o que eu quis dizer é que depois dizem que o Pelé não ajudou as criancinhas. Então eu fiz uma sátira, eu realmente brinquei. Eu acho que a Xuxa é um produto. Não tenho nada contra a pessoa dela. Artisticamente, para mim, ela é um produto vazio. Absolutamente vazio. O condenado, como você está aqui, fala o seguinte. Cajuru, na sua entrevista com o Romário, que está no livro, ele diz que Eurico Miranda é um bom amigo e uma boa pessoa. O que você sentiu na hora que ele falou isso? Tá na entrevista. Eu ri e falei assim pro Romário. Romário, vai te catar. Cara a cara com ele. Eu falei, Romário, você está brincando comigo. E o Romário falou assim, não, e eu quero que você conheça o Eurico, porque você vai mudar a opinião sobre ele. Eu falei, não, senhor. Primeiro, você nunca vai me colocar junto com o Eurico. Para conversar com o Eurico, eu só conversaria com as duas mãos no bolso. Seria desagradável sentar com ele na mesma mesa, e eu com as duas mãos no bolso.
E segundo, que o Romário não vai me convencer que o Eurico é do bem, de forma alguma. Então foi isso que eu falei com o Romário agora. Eu respeitei o Romário, eu estou fazendo uma entrevista com o cara. Não cabe a mim brigar com ele e debater com ele. O Romário meteu o pau na minha frente no Juca Kfouri, fez uma crítica ao Juca, depois um elogio, bateu no Datena na minha frente. Quer dizer, ali eu tenho que respeitar o entrevistado. Agora, quando eu tinha que discordar dele, eu discordei. Até o Renato Maurício Prado, na época, ficou chateado, me criticou no Jornal o Globo, que eu ri das expressões que o Romário falou. Mas claro que eu tinha que rir. Você queria o quê? Que eu chorasse? Agora, a imprensa é engraçada, né? Quando ela bate no jogador, ela acha uma maravilha. Quando o jogador bate nela, ela se acha inatacável, acima do bem e do mal.